E aí, galerinha, terceiro, bom dia, tudo bem? Vamos lá? Dá continuidade no setor B, acabamos no setor A, dessa apostila 3, né? O setor B eu vou fazer a aula 11 e 12, tá bom? Vou fazer ela por partes aí, eu vou passar calor sensível, depois calor latente, tá bom? E os exercícios depois ainda, tá? Nessas duas aulas da semana nossa aí. E a aula que eu pulei, a aula 10, fazemos depois na aula online, beleza? Nessa aula 11 e 12 fala de quantidade de calor. Então, a quantidade de calor tem dois tipos, o calor sensível, que é essa fórmula aqui, ó, chamada por muitos aí de Q-macete, né? Q igual a M vezes C vezes delta teta, ou seja, quantidade de calor é igual a massa, calor específico e variação de temperatura, tá bom? Onde a quantidade de calor, sistema usual, tá bom? Dada em calorias. Massa dada em gramas, calor específico, caloria por grama grau Celsius. Vou explicar para vocês todos eles, tá? E delta teta, variação de temperatura em graus Celsius, tá? Então presta atenção um minutinho, vamos lá. O que manda pra gente no exercício é o Czinho aqui, chamado de calor específico. O nome já fala, né? Calor específico de um corpo, né? Então, ele é particular de um corpo, ele é específico de um corpo, tá bom? Então, quer dizer, não existe na natureza, não tem na natureza, dois corpos com o mesmo calor específico. Então, não tem. Então, quer dizer, por exemplo, calor específico da água. Vamos ter que decorar o da água, a tabela gigantesca. O da água vale 1. Tudo bem? Então, calor específico da água é igual a 1. Para os demais meios, vai ter os valores menores ou maiores, tá bom? Só que o nome já fala, calor específico de um corpo. Ele indica o quê? Certo? O que indica esse calor específico? Quanto esse corpo aumenta ou diminui sua variação de temperatura, tá? Então, a relação específica do corpo, tá bom? A específica do corpo seria ser a sua capacidade de aumentar ou diminuir de temperatura, tá bom? Quanto menor é o calor específico, mais rápido esse corpo aquece. Só por curiosidade, por exemplo, o calor específico da água é 1. O da areia da praia é 0,22 em média. Por isso, quando a gente vai para a praia, o que acontece? Nós, num dia de sol, meio-dia, 1 hora ali, a areia da praia fica muito mais quente do que a água. Por quê? O calor específico da água é menor, ou é maior, desculpa, é maior. Então, a temperatura, como a areia é menor, tem um calor específico menor, ela aquece mais. Só que do mesmo jeito que aquele corpo que ele aquece mais rápido, ele resfria mais rápido também. Por isso que no finalzinho da tarde, a água está às vezes uma morninha ainda, está quente, né? E a areia já está gelada. Porque não é que ela esquentou rápido quando o sol estava lá, quando o sol foi embora também diminuiu rápido a velocidade, tá bom? Diminui com muita velocidade essa temperatura, certo? Então o calor específico de um corpo seria isso aí. A sua capacidade de aumentar ou diminuir a temperatura de acordo com o calor que ele recebe. Quanto menor esse valor, mais rápido esse corpo aquece, tá bom? Certo? Vamos lá. As outras unidades nossas aqui, então. Calor específico, falei que é a parte principal, além de ser específico do corpo, o que acontece? Ele reúne todas as unidades de medida nele. Então, ele reúne aqui, ó, quantidade de calor, dada em caloria, a massa dada em gramas e o calor específico dado em graus Celsius. Por isso que ele é caloria por grama grau Celsius. Por que esse por? Se eu isolo o calor específico, eu passo a massa e a temperatura para lá, vai ficar a quantidade de calor dividido pela massa e a temperatura. Por isso que é por, é dividido, tá? Caloria por grama grau Celsius, tá bom? Então ele é o principal no nosso exercício, porque além de ele ser único de cada corpo, ele reúne todas as unidades de medidas possíveis aí na minha equação, tá bom? Aí voltando, o Qzão, o Q maiúsculo, que é quantidade de calor, dado em calorias, certo? A massa dada em gramas, tá bom? E a temperatura dada em graus Celsius, certo? Pode variar essa unidade aqui? Pode, né? O calor específico pode aparecer no exercício assim, ó, quer ver? Ó? Calor específico dado assim, dele ser em caloria, em joule, dele ser em grama, em quilo, e a temperatura em Kelvin, tá? Isso aqui faz parte do Sistema Internacional de Medida, tá? Então, o que acontece? Quantidade de calor em joule, massa de grama para quilo e a temperatura de graus Celsius para Kelvin, tá bom?
Tem uma regrinha, tá, gente, que transforma caloria em joule, já que tem uma relação, né? Você tem que ingerir caloria para você queimar energia, não é assim que funciona? Então tem uma relação entre calor, certo? Entre calor e energia, tudo bem? Existe uma relação grande entre calor e energia, tá bom? Então o que acontece? Funciona assim, ó, uma caloria vale aproximadamente 4,18 joules, tá? Só que esse número aqui, gente, não precisa decorar, por quê? Vem no exercício, porque isso é muito particular do resultado que o cara quer que você chegue. Então ele arredonda para 4,2, eu já vi muito exercício, use uma caloria valendo 4 joules, tá bom? Sem problema nenhum. Mas sabendo que uma caloria aproximadamente, por quê? Que tem mais casas decimais, tá? Por isso, mesmo usando duas casas, e eu cheguei mais próximo possível, 4,18, ainda é aproximadamente, tá bom? Então, a caloria é aproximadamente 4,18 joules. Então, quer dizer, eu consigo, em qualquer exercício, transformar calor em energia. Consigo transformar caloria em joule. Então, se pedir para você determinar a energia, então você vai usar a equação da quantidade de calor e no final converter para joule. Isso aí, se por um acaso o calor específico não estiver em joule, né? Aí sai a resposta em joule, tudo bem? Então tome cuidado sempre com o calor específico, que ele é o que manda no exercício, tá? Então vamos lá. A caloria pode ser passar para joule, uma caloria 4,18 joules. A massa é em gramas, o sistema usual nosso. A maioria dos exercícios, 70%, 80%, vai vir dado no nosso sistema usual. Poucos pedem até o internacional, tá bom? Porque Celsius é muito usado no mundo inteiro, então a gente acaba utilizando bastante nosso sistema usual. Tá? Então a massa em grama passando para quilo. Aí só regrinha, né? 1 quilo equivale a 1000 gramas, só converter bem facinho. Calor específico tranquilo, vem dado em um e outro, né? E a temperatura? A temperatura no nosso sistema usual é Celsius, no internacional é Kelvin. Aí lembrar da regrinha, né? Se eu quiser passar a temperatura para a escala Kelvin, K igual a 273 mais C, que é um K, tá bom? Aqui eu transformo a temperatura de Kelvin para Celsius e vice-versa, tá bom? Então lembra da equaçãozinha, tá? Então se por uma caixa passar para o sistema internacional, passa para joule a quantidade de calor, passa a massa para quilo e passa a temperatura para Kelvin na formulinha. K igual a 273 mais C. Beleza? Anotem aí, vamos lá. Vamos lá, continuando? Então aqui, gente, isso aqui é chamada, essa fórmula, tá? Vou apagar aqui embaixo só, para ficar um negócio, tá bom? Tem essa unidade de medida, tá? Essa equação geral é chamada de equação geral da calorimetria, tá bom? Chamada aqui macete, né? Quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura. Entenda o seguinte, isso aqui é para calcular um calor sensível. O que significa um calor sensível? Sem mudança. Não há mudança de estado físico da matéria, tá? Então a água permanece água no seu estado líquido. Se é, por exemplo, um cimento, se ele começou em pó, ele permanece em pó, tá? Se você pega gelo, ele continua gelo, ele não muda de estado físico, não passa a ser água, muito menos evapora, tá bom? Então essa formulinha é para usada apenas com um calor sensível, sem mudança de estado físico, beleza?
Então, não teve mudança de estado físico, vou usar o calor sensível. O latente vamos ver na próxima aula, tá bom? Aí vamos lá. Eu falei o calor específico é a capacidade térmica de um corpo de absorver calor ou não. Aí temos uma formulinha de capacidade térmica. Czão é igual a M vezes Czinho. Tome cuidado que esse C é capacidade térmica. Capacidade térmica. Tá? Czão é capacidade térmica, tá bom? Aí vamos lá. Então a capacidade térmica, qual a diferença do Czão para o Czinho? O Czão influencia a massa. O que ele quer dizer é o seguinte, ó. O Czinho, cada corpo tem o seu, tem a capacidade de absorver o calor ou não. Agora a capacidade térmica geral, que é o Czão, engloba o Czinho, que é o calor específico, e a massa. Por que, gente, a massa? Porque entende o seguinte, a água, beleza, o calor específico da água é 1. Então a variação de temperatura dela dá, o seu calor específico é 1. Mas concorda se eu colocar na mesma chama do fogão? Liguei o fogão, regulei as duas bocas para sair a mesma quantidade de calor. Eu colocar um copo, um pouquinho de água, igual aqui, e um copo cheio de água no fogo. O que vai acontecer, gente? O copo que tem menos água, com certeza, vai ferver, vai evaporar muito mais rápido do que o outro corpo. Isso significa que é capacidade térmica, quer dizer, a capacidade térmica depende da massa. Quanto mais massa esse corpo tiver, mais dificuldade ele vai ter para aquecer, demora-se mais tempo para aquecer. Isso aí é uma lógica, né? Você parar para pensar um pouquinho, vai falar, pô, é verdade. Se eu fizer um miojo, e a gente gosta de fazer o miojo com pouca água, para não ter caldo. Tem gosta de fazer um miojo nadando, ó, segue a receita, né? 3 litros de água, vai lá, pô, 3 litros de água, água pra caramba, né? Certo? Aí o cara coloca o miojo lá, fica nadando o miojo, né? Então o que acontece? Com certeza a água desses 3 litros, desse 1 litro, vai demorar mais que colocar só um pouquinho, igual sem caldo, tá? Então, quer dizer, a capacidade térmica depende dessa relação da massa e seu calor específico, ou seja, da massa e o calor específico é próprio da substância, né? Então necessita da massa e da sua substância, tá bom? Então é bem tranquilo aí, tá? Tranquilo até aí? Fácil, né? Tá bom? Aí vamos lá, ó, preste atenção no seguinte, na apostila de vocês está assim, ó, calor causando alteração de temperatura, calor sensível. Então, voltando para vocês, o que é um calor sensível? É uma alteração de temperatura de um corpo, pode ser positivo ou pode ser negativo, porque a massa é positiva, o calor específico é o número sempre positivo. Então, o que pode variar, o que vai mandar no sinal da quantidade de calor é a temperatura. Se o corpo aumentar a temperatura, ele está ganhando calor. Se ele diminuir a temperatura, ele está perdendo calor. Então, essa quantidade de calor pode ser positiva ou negativa. Se a variação de temperatura é positiva, ele vai ser positivo, que a gente faz final menos inicial, certo? Agora, se a variação de temperatura for decrescente, então quer dizer, você faz o final menos inicial, vai dar negativo automaticamente. Entendeu? Aí se entende, se aqui diminui a temperatura, aqui vai identificar que perdeu esse calor, tá bom? Aí tá para vocês assim, é a quantidade de calor de A maior que a quantidade de calor de B, certo? Tem que ter diferença de calor para ter essa troca. Quando tem um equilíbrio térmico, não há mais troca de calor. Então o calor se dá quando tem um corpo na presença de outro. Pode ser água, com a presença do sol, isso é alguma coisa, tem que ter dois corpos interagindo, certo? E quando vai ter essa perca de calor? Quando dois corpos entram em contato ou estiverem próximos, certo? Você nem sabe, estou próximo, já tá bom já, tá? Porque é o que acontece, tem que ter diferença de temperatura entre eles. Um corpo tem que perder ou tem que ganhar, então tem que ter diferença de temperatura entre eles. O calor se propaga sempre dessa forma, do corpo quente para o corpo frio. Anotem aí, a propagação de calor se dá do corpo quente para o corpo frio, sempre nessa situação. Então o corpo quente ele perde calor e o corpo frio ele ganha calor, certo? Precisa ver aqueles frios lá, quando a menina cai no lago, que tá congelando, tudo aí vê um namoradinho com a blusa, enrola, não sei o que tá fazendo. Tá tentando diminuir a perca de calor do corpo dela, certo? Tá ou passando o calor do corpo dele para ela. Tudo bem? Certo? Então o calor é sempre do corpo quente para o corpo frio. Sempre nessa ordem, tá? E se os dois estiverem na mesma temperatura, não há troca de calor. Aí não existe essa troca de calor. Certo? Tranquilo, tem? Vamos lá, copinho rapidinho, vamos lá.
Certo? Vamos lá copiar? Vamos lá, ó. Preste atenção no seguinte. Então, a fórmula geral é essa. A da capacidade térmica é essa aqui. Então, concorda que isso aqui, ó, é igual a isso? Então, no exercício, eu posso escrever quantidade de calor é igual a Czão vezes Δθ. Não é uma terceira fórmula, tá, gente? Entenda. É uma maneira diferente de escrever isso aqui. Como capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico, certo? Que é o Czinho, calor específico, certo? E quantidade de calor é massa, calor específico e variação de temperatura, então esse é igual a esse. Então eu posso escrever que a quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes sua variação de temperatura. Tudo bem? Aí mostra para vocês as duas formas que eu falei na lousa aqui para vocês na apostila. Quantidade de calor, capacidade térmica vezes variação de temperatura. Quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura. Em que C é a capacidade térmica do corpo. C igual a M vezes Czinho. Czinho, né? Menorzinho. Calor específico da substância. Falei para vocês, ele que domina a unidade de medida, não esqueçam. M é a massa do corpo. Observação. No caso de se desconhecer o número de mols da substância, a equação acima pode se tornar N igual a C molar vezes a variação de temperatura, em que C molar é o calor específico molar da substância. Esse é o caso mais raro de exercício, mas pode acontecer. Tá bom? Então, gente, aqui nós vamos trabalhar, nessa primeira parte da aula, com calor sensível apenas, ou seja, quando há um acréscimo de temperatura, certo? Mas não muda de estado físico. Ele não muda de estado físico, correto? Tá bom? Anotem só esses duas formulinhas, vamos lá. Certo, galerinha? Esse aqui é o calor sensível, tá? Vamos ver o calor latente. Vamos lá. E o calor latente é quando há mudança de estado físico. Igual aqui, ó. M vezes L. Isso aqui é calor latente. Certo? Houve uma mudança de estado físico. Então esse M é massa, que é quantidade de calor, e o L pra gente é latente. O que é mudar de estado físico, gente? Quando o corpo congela, evapora, aí você vai trabalhar com calor latente, tá bom? Caso contrário, vou trabalhar com calor sensível. E na maioria dos exercícios vai usar os dois. Se tem transformação, se tem latente, geralmente ele não pede só a transformação, ele pede o aquecimento e a transformação. Ou o aquecimento, o resfriamento e a transformação. Tá? Então vai pedir várias coisas, depende muito do exercício, do que pede para vocês no exercício. Tá bom? Para essa aula não ficar muito longa, eu vou fazer com vocês o exercício 2 da apostila. Vou deixar se fazerem um. E na próxima aula eu passo só o exercício para vocês. Eu faço um exemplo na lousa e deixo mais um para vocês montarem e ficar melhor, tá bom? Porque essa aula é mais complexa um pouquinho mesmo, tá? Então nós vamos fazer o exercício 2. Certo? Exercício 2, lá da página 92. Deixa eu apagar aqui tudo, vamos lá. Exercício 2, página 92. Tá assim para vocês, ó. Fatec São Paulo. No anúncio promocional de um ferro de passar roupas a vapor, é explicado que
Em funcionamento, o aparelho borrifa 20 gramas de vapor de água a cada minuto, e o que torna mais fácil o ato de passar roupas. Além dessas explicações, o anúncio informa que a potência do aparelho é 1.440 watts e sua tensão de funcionamento é 110 volts. Da energia utilizada para o ferro passar roupa, uma parte é empregada na transformação constante de água líquida em água vapor. A potência dissipada pelo ferro para essa finalidade em watts ele quer saber a potência do ferro nesse caso. Para eu poder achar a potência desse ferro, eu tenho que achar energia. Porque potência é igual a energia sobre o tempo. Então, o primeiro passo para achar a potência, vou notar para vocês aqui, ó, potência é igual a energia dividido pelo tempo. E eu consigo achar a energia pela quantidade de calor, certo? Mas vamos lá. Aí está assim, adote, temperatura inicial da água, 25 graus. Temperatura de mudança do líquido ou vapor, a água evapora a 100 graus. Temperatura do vapor da água, 100. Calor específico da água, 1. Calor latente da vaporização da água, 540. E uma caloria, a transformação, valendo 4,2 joules. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, a água está a 25 graus. Ela vai ter que esquentar até 100 para depois ferver, certo? Primeiro a água esquenta, depois ela ferve. Então eu vou ter duas trocas de calor. Eu vou ter um calor sensível mais um calor latente. Entenda por quê? Ó. A água está a 25 graus. Primeiro ela vai chegar a 100. Então é sensível. Chegou a 100, ela muda, aí vira latente. O latente é só a transformação. Não é porque está 25 e está 100 que é só calor latente. Mudou o estado físico, é só latente. Não. Sem consta latente é a transformação, é a vaporização. Tá? Ele vai vaporizar, então é calor latente. Certo? E aqui é o calor sensível, tá bom? Então o calor latente da vaporização. Então a minha formulinha, né? Calor sensível, MC delta teta. Vimos agora. Calor latente, formulinha menor, M vezes L. Então a minha quantidade de calor vai ficar igual. Vamos lá. Massa de água, 20 gramas, certo? Massa de água, 20 gramas. Calor específico, 1. Variação de temperatura da água. A água ela começa no 25 e vai até o 100, correto? Ela está no 25 e vai até o 100, então a variação vai ser 75. Massa é 20 e o latente da vaporização ele te dá no texto, vale 540. Então, gente, vamos continuar o exercício. Quero que vocês acabem depois e façam o exercício 1. Aqui eu quero que você entenda o seguinte, por que é sensível, que estava no 25 e foi até o 100? Latente da vaporização, porque transformou. Então, usei as duas formas, sensível mais latente. 20 gramas, calor específico 1, 75, por quê? Vai do 25 até o 100. Calor latente, a massa é 20, continua 20, a massa é borrifamento da água, né? E o latente de vaporização, 540. Aqui você vai achar em calorias. Presta atenção. Não acabou ainda aqui, eu vou achar em caloria. Aí depois que eu não achar aqui, ó, quando eu achar meu Q igual, aí eu vou ter que passar para joule, lembra? Tá no texto. Uma caloria, aproximadamente 4,2 joules. Vou fazer uma regrinha de 3, vou achar a energia. Certo? Quando eu passo para joule, eu acho a energia. E o T no texto já te dá o tempo, né? Para você achar a potência, no texto já dá o tempo. Ele fala que é 60 segundos. Você vai achar exatamente a potência que o ferro gasta, o que o ferro gasta realmente de potência só para borrifar a água. O restante é para aquecer a placa de ferro, para poder passar a roupa normal. Beleza? Copinha tem, vamos lá. Certo, galerinha? Então, ó, quero que vocês continuem, achem a quantidade de calor, praça para joule e depois achar a potência, beleza? Então, para a aula não ficar tão grande, o que fica para vocês fazerem? Finalizar o exercício 2, que é da página 92, aí vão voltar e fazer o exercício 1 da página 91, beleza?
vocês querem que vocês façam? Finalize o exercício 2, na outra aula eu ponho só a resposta, tá bom? E faça o exercício 1. Na outra videoaula, depois a gente corrige esse exercício, uma videoaula online, tá bom? E passo mais alguns para vocês para finalizar essa apostila de vocês aí, tá bom? Lembrando que só tem uma aula para trás aí, vamos fazer essa aula depois, para essa semana já finalizar essa apostila. Beleza, galerinha? Semana que vem começamos aí então a apostila 4, hein, se Deus quiser. Até mais, galera. Um abraço para vocês. Fui, tem coisa pra vocês fazerem aí, senão fica muita coisa para fazer, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.